Pessoal, e aí, gente, tudo bom? Bem, hoje nós vamos então colorir o ateliê e por ser um colorido com muitos detalhes, o que eu foquei para ensinar vocês foi a máquina de costura e o manequim com esse panô vermelho, esse tecido vermelho. Os demais eu fiz uma gravação em time-lapse, porque senão ficaria muito grande, sabe, gente? Então, como alguns detalhes o efeito é muito tranquilo, vocês podem fazer do jeito de vocês em casa. E algumas partes, olha, como essa aqui, então eu adiantei ontem à noite e para que vocês vissem assim no geral, né? Então eu pintei esse quadrinho, esse, tá? Bem o fundo dessa parede, vocês vão ver que é bege com uma cor meio de terra e marrom. Se alguém assim, né? Porque eu também dei uma adiantadinha. O que eu usei? Eu usei Maped, ó. Eu usei o estojo da Maped, na sua grande maioria. Aí, junto com a Maped, eu usei o estojo aquarelável da Faber-Castell, ó, o Gold Faber, mas aí no caso eu não aquarelei, eu usei ele como lápis de cor, por ele ter uma textura mais pastosa, então ele me deu alguns efeitos bem legais, tá? Sem sombra de dúvidas, eu usei a caneta gel, vocês vão ver aí em alguns pontos. E diferente dessa vez, eu não usei blender, eu usei o burnish para dar um brilhozinho, principalmente agora no final, nesse assoalho. Talvez vocês também vão me ver usando um pouquinho de policromos, principalmente o cinza e o marrom, porque eu precisei em alguns lugares de uma cobertura mais consistente e esses lápis escolares tem uma hora que eles não dão, né? Diferente do profissional, que é fantástico com relação a isso. E também vocês vão me ver usando esse preto da Cretacolor Soft. Deixa eu ver o que mais. E acredito que o The Wind Light Fast. Não me lembro aonde, mas pode ser porque eu sempre uso ele, né? Ah, sim, usei sim. No ferro aqui da máquina. Então tá aí. Não dá, né, gente, pra ficar. Então, cada colorido a gente vai ter um aprendizado. Não se preocupem. E aos pouquinhos a gente vai abordando diferentes temas. Aqui hoje vai ser isso aqui, ó. Esse manequim e essa máquina de costura, tá? Que no geral ela é preta, cinza, branca e aqui, ó, dourado. Ah, sim, tem caneta gel dourada. Tá vendo o brilho? Então tem o lápis dourado e a caneta gel dourada. Então é isso, pessoal. Então já foi aí o primeiro da lista, que foi o ateliê. Depois eu vou seguir com comidinhas e aí vou fazer aquela cesta e em seguida o cavalo. Talvez se eu estiver muito próximo da Páscoa, eu penso que eu vou fazer um tema de coelho ou não, vamos ver. Mas se eu fizer, aí depois eu faço o cavalo. Bem, então eu não poderia ser diferente. Eu vou começar pelo manequim. Eu vou fazer um manequim cor de pele, tá? E eu vou realmente começar aqui com um lápis aquarelado. It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.
meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Então vamos entender a máquina. Então a máquina, eu já vou colocar nessa marcação dela a tonalidade mais clara. Vou ligar a luz. Então vejam só, a gente tem que fazer um volume na máquina, tá? Ela é arredondada. Normalmente, então você tem uma curvatura. Vejam só, aqui também ele já me dá a entender um brilho. Esse brilho, ele pode permanecer branco. Aqui, então vamos começar aqui, ó. Então você começa com um tom mais claro. Ó, outra coisa, essa máquina, ela é metálica, né? Ela vai ter um aspecto de uma pintura metálica. Então, preste atenção ao movimento dela, ó, para que cada parte fique conforme o seu arredondamento. Então, aqui também vai ser redondinho. Aqui também. Aqui é a parte mais clara. Ó, aqui também. Tá? Ok. Aqui também, né? Aqui eu já posso fazer só prata. Ó, tanto essa parte aqui, ó, que é a parte que a gente gira, né, com a mão, nesse caso, principalmente essas que eram manuais, na mão mesmo, né? E aí, pá, ó, foi a parte mais clara. Aqui vai ser a agulha, né, e o botão. Esse detalhe vai ser dourado. Usei o mais claro. Agora, eu vou usar desse aqui, ó, que é justamente o degradê, ó, com o outro cinza. Então, eu tenho um tom de cinza mais escuro, um tom de cinza mais claro. Então, vamos aqui agora. Essa parte, ó, eu vou então escurecer. Não sei se eu deixo... Tentar não pintar essas coisinhas, para depois fazer o uso do dourado nelas. Não sei se vocês já viram essa máquina. Antiguíssima. Da Singer. Ela tem realmente uma decoração em algumas dourada. Pelo menos que eu vi. Aqui, ó, aqui tem um fundo. E aqui também ela vai fazer uma certa... um movimento arredondado. Então, pode ser que agora vocês não percebam, né? Porque vocês não têm, às vezes, o hábito ainda de pintar. E, como eu falei pra vocês, eu faço a mesma coisa. Pra mim, a técnica é a mesma para criar o tridimensional, o volume. A diferença é o material. Ó, vocês percebem que já tem um corpo, né? Agora vem um preto. Agora sim. Outra coisa, faz com esse preto agora, principalmente com ele, o colorido na vertical, ó, tá? Então vejam só. Então, eu vou aqui, ó. Deixa
entre um traçado e outro na vertical, deixa um risco mais claro. Por quê? Porque o metal tem um brilho diferenciado. Ó, não faz nada com força ainda. Aqui, ó, esse pedaço, ele é o que vai estar na frente, ele é mais, vamos dizer assim, chapado. Aqui eu vou já colorir com vontade, ó, para que esse preto fique liso. E vou subindo. Aqui ela tem um corpo. Antes de eu colorir aqui, eu vou colorir aqui, ó, que é a parte de baixo da máquina. Ó. Aí aqui, à medida que eu vou chegando aqui, eu vou diminuindo a força da minha mão, tá? Aqui também, ó, eu já vou fazer aqui mais escuro. Nessa parte aqui. Aqui em cima é mais claro. Bem, pode ser que vocês ainda não entendam olhando, mas ao fazer, quando vocês forem colorir, vocês vão entender melhor. Aqui também, ó. Então aqui já pode ser um preto aí com vontade. Sabe que eu tava lembrando? Quem vai cair bem aqui agora é o burnish, porque o burnish, ele não une os pigmentos, ele dá brilho. Só Deus sabe onde é que eu coloquei ele, né? Eu já acho. Ó. Tá? Agora sim, ó. Aqui, tendo uma visão já do geral, eu vou fazer uma focinha aqui, ó. Cuidado para que esse tom, olhem só, vocês percebem já o volume? Cuidado para quê? Para que você tenha um degradê nessa curvatura. Então, essa parte, ela é bem preta, ó, essa. Porque vamos dizer que ela é a parte frontal da máquina, tá? Daqui pra cá, ela já tem que ser mais clara. Aqui também pode ser uma coisa mais escura. Bem, deixa eu ver que negócio engraçado, essa moça, essa Teresa, eu gosto dos desenhos dela, mas é engraçado que de vez em quando tem come umas bolas engraçadas. Quer ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, a máquina, ó, ela não continuou aqui, ó, tá vendo? Com um buraco. Sendo que isso aqui é vazado, então a gente faz. Então eu vou fazer aqui, ó, seguindo a linha aqui, ó. Ela tá aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Aqui não, aqui é o botão. Tem outras coisas também que vocês já olharam, né? Quando eu corrijo. Perspectiva, meu Deus, nem se fala. É muito engraçado.
eu estava tentando escolher as cores do marrom. E acabei, esse aqui é um Faber-Castell escolar. E acabei testando realmente o Polychromos. Tentei não usar, mas usei. Por causa da cobertura. Os lápis escolares, no geral, deixa eu voltar aqui para a Maped. Eles são bons. Nesse caso aqui, né, de Maped e Faber-Castell. O que que se passa? A cera. Num lápis estudantil, né, escolar, a cera, ela atrapalha a cobertura a uma certa altura do colorido, porque ela faz um empastamento. E a gente não sente, a gente não vivencia, vamos dizer assim, isso quando é profissional, no caso do Polychromos. Ó, aqui então foi isso que eu fiz ali, eu testei o Polychromos e é fantástico, né, gente? Ele cobre muito bem, tá? Bem, aqui eu tô fazendo um jogo da tábua. Quando você tem assim uma divisória, você tem que escolher quem é mais claro, quem é mais escuro. Eu comecei aqui determinando que a parte de lateral dessa tábua seria mais clara. Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, da linha pra dentro, uma tonalidade mais escura. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó, da linha pra dentro. Esses são efeitos importantes pra gente fazer pinturas realistas, porque você vai seguindo uma tendência da realidade, né? Se a gente observar uma tábua, uma madeira, um efeito na mesa com relação à sua lateral, é por aqui. Como eu tô dentro de um ateliê, eu posso pensar que a luz é a do teto. Então, quem determina aí a minha luz nesse joguete aqui é a luz do teto. Ó, mas olha a diferença dessa tábua. Aqui vai ficar bem claro mesmo. E aí agora eu posso até pegar aqui o blender. Só pra... Não vou mexer muito não. É só pra ficar no destaque. Certo? E agora eu preciso de um mais escuro. É nessa hora que a gente quer fazer uma... Tá vendo? Eles não tem... Aí é nessa hora que o bicho pega, olha. Ele vai. Mas agora veja a diferença do Polychromos. Percebam. Ó. Então, o que eu aconselho, né? Vocês, novamente. Vão aos pouquinhos. Se você não puder comprar um estojo de policromos, prismacolor, essas coisas aí, vai aos pouquinhos adquirindo. Ali, né? Deixa eu fazer aqui uma atrás. Tá? Aqui, né? Vocês viram que quem tá me dando essa luz na tábua é o amarelo de base, né? E é isso. Ai, gente, tem tanto jeito da gente pintar. Até agora, com a guache na base, eu só fiz um, né? Ó, aqui eu posso dar um desgaste. Não sei se aqui responde. Bem aqui, ó. Engraçado, essa borracha tá mole. Aqui agora, ó. Pra ficar melhor aqui esse efeito, ó. E aqui também. Tá?
On the moss. Ok. Essa tábua foi.
Bem, pessoal, ó, então deixa eu levantar a luz para vocês visualizarem bem como é que está esse metal. É trabalhoso, mas é legal. Aí agora entra o The Wind Light Fest. Não é igual o branco. Se falar assim, ah, Érica, eu não tenho, tudo bem, mas não vai fazer o mesmo efeito do branco. Então, vale a pena quem está colorindo, vale a pena investir. Olha eu sem querer fazer muita ponta. Porque você compra um só. Esse um só você vai usar muito. Então vejam que a base do metal de ferro já está pronto. Agora, para finalizar, aí eu faço o quê? Eu não uso do blender, olha, e só nos gominhos do metal, ó lá, ó, eu vou usar o The Wind. Eu mesma só tenho essa cor até agora. Eu fico ensaiando aí comprar o estojo e fico no ensaio. Porque, sei lá, só uso mais o branco. Mas, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Ele tem uma... Deve valer muito a pena, né? O de 20 tem... Eu tava olhando. Eu não vou resistir mesmo. Uma hora eu pego. Porque no momento eu estou com outros planos. Que vai exigir um investimento. E no futuro eu conto para vocês. Ó. Aí, ó. Tudo que for... arredondadinho, ó lá a diferença. Deixa eu botar um pouquinho de luz só. Eu não quero colocar muita luz pra não estourar, já que está ficando à noite e vocês não conseguirem visualizar. Ó, tá mais escuro, tá vendo? Deixa eu tirar aqui a luz pra vocês verem, ó. Ó, é melhor ficar sem luz. Ó, esse barulho é a cadeira, viu, gente? Ó, a espuma da minha cadeira. Ó. Então, todos os lugares que eu preciso, ó, é bem diferente. Quer ver? Eu vou usar do outro lado o lápis branco. Aí vocês vão ver a diferença. Esse lápis aqui foi uma boa invenção. Ele dá um brilho. Cadê o branco? Aqui, ó. Que não é igual mesmo. Então, vamos fazer o quê? Vamos, ó. Usar o branco aqui. Percebam. Deixa eu fazer aqui. Ó, aqui por exemplo, ó. Ó lá, ó. A diferença é muito grande. De branco é normal, né? E branco com esse efeito aí, Light Fest. Tá vendo? Ele quase não faz um diferencial, não. Reparem aqui, ó. Vou colocar a mão por fora. Ó. E o legal dele é que se a gente colocar força, aí que ele responde. Bom, e aí, viram? Uma coisa, só o carrinho da máquina e eu estou aqui há um tempinho. Ó, agora aqui. Então aqui eu deixo quieto. Vamos voltar para a manequim. Gente, meu Deus. Bem, eu já tenho aqui a base. Então, meu manequim vai ser bege. Assim, cor de pele, né? E aí, agora eu quero que vocês entendam esse volume. Porque eu tenho frente, né? Tenho volume de busto
e tem o lateral. E a gente ainda não vê pro panor. Então, eu vou aqui, ó, nessa lateral toda fazer ela mais escura. Com que cor? Ixi, pega essa daqui, fazer um teste. Então aqui, acho que vou ter que mesclar, hein? Ó, então como eu já tenho uma base do aquarelável, aqui fica mais tranquilo fazer. E bem aqui, nessa dobra, na hora em que ele sai da lateral e vai pro corpo do manequim, é que eu preciso manter essa noção de... Deixa eu ver essa cor aqui, peraí. De uma coisa lateral. Ó, vai ser essa cor aqui agora. Tipo um marrom, né? Então, ó, vejam aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. Então, da costura pra cá, agora aqui, ó, eu vou manter a cor escura, que é pra dar uma sensação de algo reto.
Agora, vamos pro tecido. Eu vou fazer vermelho. E testei os vermelhos da Maped. E testei os vermelhos da Faber-Castell Gold Faber. E Aqua, né? Então, eu vou aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vejam só. Eu vou colorir com um tom mais claro, ó, dos vermelhos. Eu peguei 3 tons. E estou colorindo aqui esse tecido, pulando as flores, vocês estão vendo aí, com a mão leve, ó. Ó. Então, o tom mais claro, ele vai em tudo, né? Tecido é interessante, porque você pode ter ali também, aqui é claro, você pode ter ali uma variedade que determina também texturas e aspectos diferentes. Às vezes a gente tem o veludo, às vezes a gente tem o cetim, a gente tem o jeans, né? Então tem isso. Eu vou fazer de conta que aqui é uma popeline, que é o tecido opaco, sabe? Não tem o brilho de um cetim. Olha lá. Aí eu fui no mais claro. Vejam só. O negócio não acabou, porque aí tem que ser devagar por etapas. Vamos agora, ó, pro vinho. Tipo um vinho, né? Aí, ó, vocês estão percebendo o movimento do tecido, ó, segue meu lápis. Tá? Aqui, obviamente, ó, aqui é mais escuro, porque ele está dentro. Vejam só. E essa pontinha vai ficar mais clara. Aqui, mesma coisa, ó. Só que não determine a linha. Deixa assim, ó, irregular. Como assim não determinar a linha? Assim, ó. Ao invés de você pintar assim, ó, deixando essa linha, que na hora que eu vier com mais claro, isso vai ficar bem visível, faça assim, ó. Ó, que quando eu entrar com o claro, ó lá, ó, eles vão se fundir bem mais fácil. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Ah, um outro ponto agora é aqui dentro, ó. Então, aqui também. Então, a gente vai seguir o movimento, ó. Aí, agora, vejam bem. Agora, eu vou colorir aqui, ó. Vontade de botar uma máscara líquida nessas flores. Pera lá. Vejam só. Então, ó. Vou tentar fazer assim. Aqui a gente vai precisar de um blender. A folha aqui a gente vai pula, mas depois a gente vai ver essa questão. Olhem só. Então, eu tô fazendo assim, ó. Aqui já não é muito. Tá? Aqui você vai. Tecido são tramas, não é verdade? O tecido são tramas. Então, vejam só. Vamos lá. Ó. Então, agora eu mudei a direção do meu lápis.
Esse aqui, ó, eu vou fazer um sombreado aqui. Eu vou fazer com que essa ponta pareça levantada e aqui é deitada. Ó, então eu preciso de um, de um tom escuro no meio dessa parte. Tá? Aqui mesma coisa, ó. Aqui a minha parte mais escura está aqui, ó. Bem, vamos agora, ó, pro meio tom, repare. Ó, meio tom. Então, eu vou fazer essa junção agora, ó, do mais escuro. Bem, eu não vou aquarelar, embora seja um lápis aquarelável, eu não vou aquarelar. Aqui, tá? Vai ficar lápis de cor só. É que eu gostei desses tons de vermelho pra fazer esse tecido. Não estou indo assim, estão percebendo? Por causa da trama. Eu tenho que, por mais discreto que fique, ó, nas pontinhas aqui tudo bem, mas no geral, ó. Então, por mais discreto que fique, mas quando tiver uma visualização do todo, ó, a gente vê que é tecido. Então, colorir não é só pegar e ficar não, você tem que entender o que você está colorindo para dar o aspecto daquilo. Para você, que nem na pintura. Qual é o tchan da pintura muitas vezes? É você também, existem vários estilos, né? Mas eu acho assim que o legal é a gente ver o aspecto, o que impressiona a gente, né? Quando você olha algo e vê assim, meu Deus, é uma madeira. O outro pintou uma porcelana, é uma porcelana. Pintou o couro e tem o aspecto de um couro. Mas tudo é tinta, sabe? Tudo é tinta, é a mesma tinta. O que muda? O tratado do movimento do pincel para se ter um determinado efeito. Então, por isso que eu falo para vocês que eu trato meus coloridos que nem pintura, porque eu quero o mesmo efeito. Para ficar mais interessante, né? Ó. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here,
seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Ó, vocês já conseguem ver, né? Faltam as flores. Aqui atrás, mesma coisa. Olhem só. Com a diferença que a gente vai ver aqui, ó. Que daqui pra cá, ó. Ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho áreas de sombra. Porque está aqui. Bem atrás desse manequinzinho, né? Então, eu já vou aqui, ó. Colocar aqui certinho, ó. Esse trecho aqui. Na área de sombra. Então, deixa eu quebrar a linha, como eu falei, ó. Posso considerar aqui também, ó. Deixa eu aumentar aqui a sombra, peraí. Vou aumentar aqui, ó. A flor também, né? Deixa eu ver. Aí aqui encosta. Aqui total, ó. Aqui é sombra total. Tá lá embaixo. Tudo aqui, ó. E tá tipo embaixo, né? Da manequim. Com alguns lugares com mais sombra ainda, ó. Então, volta tudo lá. E não terminou. O que acontece, ó? Ó, curva. Aqui é dentro. Ó, pode jogar um negocinho aí. Uma cor bem mais escura. Porque é área interna. Com sombra. Vejam. Área interna. Tá? E aqui é o contrário. A área interna é aqui, ó. Vocês percebem aqui, ó. Aqui também, ó. A gente vai precisar de um outro tom depois aqui. Pra aumentar esse destaque de sombras. Talvez o verde. Ó. Aqui super sombra. Aqui eu vou fazer bem escuro. Que é pra destacar. Aqui na pontinha, quem sabe uma leve claridade.
Ó. Aqui ainda tá lá pra dentro. Depois a gente ainda vai fazer o... Aqui é tecido? Ah, é, aqui é tecido, ó. Essa parte interna. Que massa, né? Ai, gente, adoro. Lá vamos nós. Então, agora, ó, de novo. Ó, deixar sempre os três juntos, pra vocês entenderem. Então, eu fiz o escuro, né? Quem eu entro agora, ó? O intermediário. O vermelho do tom intermediário, que seria o meio, ó. Agora, deixa eu ver aqui essas flores. Uma cor diferente. Será que esse aqui vai ficar legal? Acho que vai. Vai ficar diferente. Vejam que, de uma certa maneira, as flores, elas já estão ligeiramente pintadas de vermelho. Ué. Acompanhando o movimento do tecido. E agora, então, eu vou e coloco esse verde aqui nelas. Com a vantagem de que eles também ficarão já mais claro, mais escuro, porque já tem como eu falei, um jogo de sombra na flor que acompanha o tecido, ó. É preciso prestar atenção nisso. Não adianta fazer todo o jogo do tecido e depois nesse negócio aqui você não acompanhar, né? E aí fica todo mundo chapado, nessa estampa. Ó. E eu acho que vou ter que entrar até com outro verde. Depois eu gero um desgaste. Prestando atenção na luz também, ó. Onde foi que eu coloquei luz no meu tecido? Vai ser a mesma coisa.
Olha lá. Aí fica real, né? Esse aqui é ligeiramente mais escuro. Aí pronto. Aí onde for um pouquinho mais escuro, o duro é pegar, né? Nem me toquei de usar o Wood Faber também. Aff, agora foi.
Então tá aí. Não dá, né, gente, pra ficar... Então, cada colorido a gente vai ter um aprendizado. Não se preocupem. E aos pouquinhos a gente vai abordando diferentes temas. Aqui hoje vai ser isso aqui, ó. Esse manequim e essa máquina de costura, tá? Um beijão, vamos colorir. Se inscreve, compartilha o canal para vocês me ajudarem na divulgação. E se você também desejar ser meu aluno no curso de aquarela, tenha mais informações na descrição desse vídeo. Um beijão, até o próximo vídeo.